Olá, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje vai ser para falar um pouquinho sobre padrões, né, que a gente repete, ciclos repetitivos, coisas que nós não percebemos, né? E quando nós falamos isso, muitas vezes a gente acha que é uma coisa negativa, né? Que acontece e a gente não percebe e fica repetindo. Mas tem coisas que podem estar ali no meio do caminho, tá? E eu vou dar um exemplo para falar sobre isso, sobre esse padrão, tá? As coisas, inclusive um dos motivos que eu criei o canal foi justamente esse. Eu tenho alguns insights, às vezes eu tô conversando com alguém e tem um insight muito forte e isso vira uma chave para mim e eu falo assim, caramba, talvez isso ajude mais pessoas, né, a olhar para isso. E isso foi o que aconteceu nesse final de semana, numa conversa com meu filho. Meu filho, ele é muito trabalhador, sabe? E eu também sou, sempre fui. E aí eu fui falar com ele, dar um conselho, uma sugestão para ele. E isso me fez olhar para mim, né? Porque eu fui criada por uma mãe que ela trabalhava desde a hora que ela acordava até a hora de dormir. Minha mãe trabalhava com coroas de noiva, né? Teve época que minha mãe tinha um monte de funcionária em casa, então ela tinha uma venda alta, né? Ela vendia para lojas, não direto para noiva. Então, assim, ela me sustentou com isso a vida toda, né? Era um grande negócio para ela aquilo ali. E, enfim, só que o que isso tem a ver com o que eu tô falando? Eu cresci vendo uma pessoa trabalhar. A hora que eu acordava, eu ia pra escola, voltava da escola, minha mãe tava trabalhando, ia dormir, minha mãe tava trabalhando. Ela não precisou falar, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso. Ela foi o exemplo. Então isso tá o quê? Incrustado na minha cabeça. Junto com isso, o que ela falava? Ela reforçava algumas coisas. Pobre só consegue as coisas se esforçar muito, então ali eu via o esforço dela, né? Pobre só consegue as coisas se parcelar, então eu cresci com isso, certo? E aí, conversando com meu filho ali, tentando dar um conselho para ele, olha como as coisas são, serviu para mim. E eu também sou essa mulher. Eu também sou essa pessoa que acordo e fico trabalhando desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. E quem me fez olhar isso também foi meu filho mais novo, de 4 anos, que quando ele chega, né, ele fica... Aí eu falo, Lucas, tô fazendo tal coisa, mamãe tá trabalhando, mamãe vai fazer uma mesa radiônica, vai fazer tal... Aí ele fala, mãe, você trabalha demais. E aí eu comecei a olhar pra isso, eu falei assim, caramba, é verdade. E até na hora que eu estou descansando... Desculpa, gente, entrou gente aqui. Eu não vou refazer, não, eu espero que eu não perca muito o fio da meada. Então, eu comecei a reparar depois que o meu filho pequeno falou que eu também sou essa pessoa, que eu acordo, eu fico trabalhando o dia todo e como eu sou analista fiscal, eu tenho uma loja, trabalho com reiki, mesa radiônica, tenho grupos que eu crio e tenho a loja que eu tenho que ficar postando, eu tô o tempo todo trabalhando. Então, mesmo quando eu estou na minha casa, se eu não estiver enviando reiki para alguém, fazendo uma leitura de oráculo, fazendo uma mesa radiônica, ainda assim a minha cabeça, ela está trabalhando. E eu faço as plaquinhas decorativas que eu amo, aquilo ali é um hobby pra mim. Só que aí, o que a minha cabeça deu um jeito de fazer? Vamos transformar esse hobby em dinheiro, vamos vender. E aí, o que eu percebi dando essa sugestão pro meu filho? Caramba, mano, eu tô repetindo o ciclo da minha mãe. É ruim trabalhar? Não. Eu gosto de trabalhar? Gosto. Mas será que a minha cabeça ela não merece um pouquinho de descanso, não? E aí eu comecei a refletir isso desde domingo cedo. Eu demorei 40 anos pra eu me ligar nisso, cara. Demorei 40 anos pra me dar conta de que eu tô vivendo um ciclo, um padrão da minha mãe. E tudo bem, né? Por enquanto, tudo bem com isso. Só que eu não vejo problema em trabalhar, gosto. O que eu quero quebrar são as crenças, igual ela colocou, de que a gente só consegue as coisas com esforço. Por quê? O que isso trouxe pra mim? Eu tenho dinheiro pra pagar minhas contas, eu sou uma mulher independente e tal. Só que é sempre na risca, é sempre com muito esforço. E isso eu não quero mais. E eu quero
quebrar esse ciclo. Então, agora que eu reconheci que existe isso, eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou trabalhar para quebrar esse tipo de ciclo, de que as coisas precisam ser conquistadas só com muito esforço. A gente sabe que isso não é verdade, né? É claro, sim, você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer seu corre, tem que fazer sua parte. Mas nem tudo precisa ser conquistado com muito esforço. Inclusive, essa loja que eu tenho, quando eu abri, eu não tinha dinheiro para abrir essa loja. Ela foi realmente fruto de uma cocriação que eu fiz no ano passado, né? E eu nem imaginava que eu abriria essa loja, porque quando a gente fica tentando teorizar muito, racionalizar muito, as coisas não funcionam. Quando a gente entrega, acontece. Só que aí é o que eu até trabalho num grupo de cocriação que eu tenho. Não adianta só atrair, porque técnica para atrair tem um monte. Você tem que sustentar. E sustentar não é fácil. Por quê? Porque a nossa mente, ela tá programada cheia desse lixo aí que a gente tá carregando, entendeu? Então agora eu tenho que trabalhar para quê? Mudar realmente o meu padrão, reprogramar. Então, tem várias coisas que a gente repete e geralmente muitas coisas atrapalham a nossa vida, né? Eu vejo, por exemplo, a questão de ciclo repetitivo de relacionamentos. Às vezes você não tem um igual da sua mãe, mas você segue um padrão que nunca dá certo. Isso é um ciclo repetitivo. Então você precisa sentar, olhar para você e entender, opa, o que tem em todas as pessoas com as quais eu me relaciono? O que eu tô buscando? Pode ter certeza que é uma causa lá na infância. Pode ter certeza. Isso daí também é um exercício que eu fiz. E eu falei, caramba, a gente descobre muita coisa quando a gente quer trabalhar o autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, ele não é para quem quer brincar, sabe? É para quem tá realmente cansado de viver as coisas. Não existe milagre. Não existe milagre. Você não vai resolver um problema que foi construído tijolo por tijolo ao longo da sua vida com uma técnica, com uma mesa radiônica, com um reiki, com uma constelação. Você não vai resolver. Você não vai. Você pode descobrir, você pode dar o pontapé, pode levar a sua energia para você ter coragem para olhar para dentro. E aí sim, né? Já tem um tempo que eu aplico, recebo várias aplicações de diversas terapias holísticas e fiz terapia também. Para quê? Para trabalhar o autoconhecimento. E todos os dias é como se a gente fosse uma cebola. Todo dia a gente tira uma casca e descobre uma coisa, né? Então é igual eu te falei, eu demorei 40 anos para perceber uma coisa que parecia estar muito óbvia, mas não estava, né? Então eu convido você a olhar até coisas positivas, por exemplo. Para mim trabalhar é super de boa, mas agora eu descobri que eu preciso trabalhar essa questão de me sentir merecedora de receber mais com menos esforço, né? Eu sou muito feliz e grata porque eu realmente trabalho com uma coisa que eu gosto, que eu amo. E eu sei que isso não é para qualquer pessoa, né? Diversas pessoas aí tentam empreender, não dá certo, né? Desiste. Eu já tentei outras vezes, não deu certo, desisti. Comecei de novo e tal. Então, assim, não é fácil a gente trabalhar e viver do que a gente quer. Eu ainda não vivo somente do que eu gostaria, né? Eu ainda preciso ali de um respaldo ainda do meu último emprego. Mas eu me sinto, assim, muito feliz e sei que estou na caminhada. Igual eu falei, não acontece da noite pro dia, principalmente quando a gente não tem grana, né? Quando você tem grana na conta, aí você faz qualquer coisa. Mas quando não tem, quando é a base do esforço e tal, e do merecimento e do quebrar esses ciclos e esses padrões, demora um pouquinho mais, né? Então esse vídeo é para falar sobre isso, para você olhar para você. Você sabe qual o padrão que você repete? Você já reparou que tem pessoas que estudam muito e muitas vezes elas não conseguem nenhum emprego bom na área delas, que elas são ótimas? Eu conheço pessoas assim, inteligentíssimas, que mereciam estar num cargo e a pessoa simplesmente ela não consegue ter a oportunidade naquele cargo. E se ela conseguisse, eu tenho certeza que ela ganharia muito bem. Isso são crenças que limitam a gente. Isso é muito real. E aí muitas vezes eu vejo pessoas que não têm metade do conhecimento dessa outra ganhando muito bem.
Isso também tem a ver com autoestima, autoconfiança, sabe? Tem muita coisa envolvida, por isso que eu falo. É trabalhando no autoconhecimento que a gente descobre e trabalha a raiz das coisas. As terapias holísticas e a própria terapia convencional, ela vai te auxiliar a olhar para você, olhar as suas dores e se trabalhar. A terapia holística, ela levanta a sua energia, né? Um banho de ervas, ele vai melhorar a sua energia para você ter condições de continuar fazendo o que você está fazendo, mas ele não vai resolver seu problema. Enquanto nós não escolhermos olhar pra gente e se melhorar, não resolve. E uma coisa que eu até vi assim sobre o autoconhecimento, né, que ninguém conta, é muito doloroso, gente, é muito doloroso descobrir coisas sobre você que você nem queria saber, mas você não avança, e o pior, você vai continuar errando. E agora dói mais. Quando você erra, dói mais, porque você sabe que você errou e aí você se cobra mais e a gente tem uma dificuldade em se perdoar. Mas, ainda assim, eu escolho estar nesse caminho de autoconhecimento, de me melhorar como pessoa, mesmo que eu vacile, sabe? É esse caminho que me colocou numa trilha melhor da minha vida. Isso serve pra mim, não significa que vai servir pra você, sabe? Eu escolhi acreditar que eu mereço ocupar outros lugares, sentar em outras mesas, certo? E é através dessa investigação pessoal e interna, de autoconhecimento, de coisas que eu preciso melhorar, que eu tenho conseguido, né? Que eu tenho conseguido dar alguns passos nessa direção que pra mim, neste momento, é a correta. Eu espero que esse vídeo, se chegou pra você, te toque de alguma forma, né? Eu sou Ana Paula, eu trabalho com terapia holística, eu faço leitura oracular, reiki, mesa radiônica e trabalho com produtos para elevar a sua energia. Então, se você quiser uma consulta comigo, deixe uma mensagem para mim, tá bom? E a gente pode começar a buscar e vasculhar isso daí.